Depois, se você quiser contar o vídeo que você me mostrou, eu acho muito forte para o pessoal saber esse nível de projeto. É porque assim, ó... Porque você está trazendo algumas coisas novas que nenhum político trouxe antes, está despertando uma nova consciência política no Pra vocês Brasil. entenderem é um novo movimento. como é que o nosso grupo ficou multibilionário. Não tem segredo. No formato tradicional é muito difícil. Isso aí levaria algumas décadas para acontecer. Em menos de uma década, a gente construiu um ativo multibilionário com um conglomerado de mais de 40 companhias. Tem um negócio chamado equity. Eu compro uma empresa, invisto o recurso nela para ela valer 20, 30, 40 vezes, dependendo do formato e de tecnologia própria e tudo. Você imagina o Estado, ao invés de aumentar o imposto, para aumentar a arrecadação, para ajudar mais pessoas, criar um sistema. Vou dar um exemplo. Não tem o Uber, que é uma empresa americana? Eu crio o Uber da prefeitura. Eu faço o cara que usa o Uber gastar menos. Eu faço o cara que dirige esse Uber da prefeitura ganhar mais. Eu aumento a contribuição previdenciária e não dou lucro para nenhum outro país. Porque o Uber leva o lucro para outro país. Claro. E se falar para você, esse ano está em prejuízo, é porque estão reinvestindo tudo e o equity do Uber é quase centenas de bilhões, para você entender. É um ativo absurdo o Uber no mundo hoje. Eu faço isso tudo, valorizo esse ativo, regulamento ele e vendo ele para a iniciativa privada. A iniciativa privada compra por alguns bilhões de dólares e eu devolvo esse dinheiro. Para o caixa, eles têm que seguir a orientação de ser barato para o povo, ser barato. O cara ganhar dinheiro com o carro, porque ele não ganha, o cara do Uber hoje. E eu consigo, numa solução, eu resolvo 3 problemas imediatos e crio fortuna para o povo. A quarta. A primeira é mais barato para o usuário, o cara que dirige vai ganhar mais e a gente aumenta a contribuição previdenciária. Olha que louco. A quarta, quando eu faço esse negócio ficar redondo e gero valor, chamo algumas companhias, vendo esse ativo. Esse ativo é regulamentado, o cara tem que seguir, devolvo dinheiro pro caixa. Aí eu coloco bilhões no caixa sem tirar nem um real do bolso de ninguém. E abençoei todo mundo. Olha o nível de inteligência. A gente não tem que vender ativo natural, a gente tem que vender ativo tecnológico. A gente tem que vender serviço e regulamentar serviço. Você imagina fazendo isso com 10 negócios, com 20 negócios. O que vai virar um caixa de uma prefeitura desse jeito? Desse jeito eu consigo chegar e falar assim, pode diminuir o imposto agora. A nossa carga tributária, ela é 2/5 dos infernos. No Brasil Império, as pessoas surtavam com o quinto dos infernos. 1/5 é 20%. Só de ser 20%, as pessoas surtavam no Brasil Império. Hoje são 2/5 dos infernos e ninguém fala nada. Tem um impostômetro aqui em São Paulo que registrou agora, algumas semanas atrás, 2 trilhões de imposto. Uau. Sabe o que é o pior de tudo? Os caras cobram 2/5 dos infernos. E se fosse falar agora, vamos terminar o Brasil e vamos dividir a dívida que o Brasil tem de 7 trilhões. Você sabe o que acontece? Se dividir a dívida para todo mundo, Brunet. Tá tão dividido. Você tem 4 filhos, né? Eu tenho 4. Bate aí, mano. Também tem. 4 filhos do Brunet, 4 mil. Sabe o que vai acontecer? A minha filhinha de 3 anos tá devendo 40 mil. O Miguel, obrigado. O Miguel tá devendo 40 mil, que é meu filho de 4 anos. O de 8, o de 10, cada um tá devendo 40. O Brunet tá devendo 40, eu tô devendo 40 mil, você tá devendo 40 mil. Pera aí só um pouquinho. Os caras já tomaram tudo que a gente tem e ainda tá devendo 7 trilhões. Você tá entendendo o que esses caras fazem? Isso são pessoas incompetentes. Você tinha que estar louco e falar assim, a gente precisa de pôr gente nova na política. Tá, gente inteligente, gente que tem sabedoria. Na prática, por exemplo, eu que sou empreendedor, tudo que você falou fez muito sentido para mim. Mas muita gente está escutando a gente agora, na prática está querendo sobreviver, está querendo pagar a conta amanhã. Sim. Na prática, como é que isso vai melhorar a vida do pobre? Imagina, só de Porque não... A gente tem que olhar para o pobre. Aí beleza. Principalmente o pobre que não consegue captar isso que você está falando. Vamos lá. Tem a Cracolândia lá em São Paulo, certo? Cracolândia, na cidade de São Paulo, 80 mil pessoas em situação de rua. Eu te desafio, inclusive já estou bem por dentro disso, você não acha um atleta na Cracolândia. Terminou a ordem da Olimpíada agora. Estados Unidos em primeiro. Tem crente, mas não tem atleta. Tem crente, tem empresário, mas não tem atleta. Tem crente, tem empresário, mas não tem atleta. Hein? Isso é um absurdo. É porque o atleta, o esporte, ele molda caráter. Você tem que ver que doideira que é isso. Por isso que eu gosto de aprender muitos esportes. Eu virei triatleta, eu virei Ironman, eu virei Ultraman. Eu fiz uma prova, o Bruno, de 452 quilômetros em 35 horas e 17. Você chamar a maioria de quem está assistindo, falar assim, vai de carro. A pessoa já morreu de preguiça. 452 quilômetros. Eu fiz lá na Flórida em fevereiro. Foi 8 quilômetros nadando, 3 horas e 53. Aí depois eu fiz 360 quilômetros de pedal em 14 horas. E o restante, 84 quilômetros de corrida. Cara.
É muita coisa. 35 horas e 17 minutos. O limite da prova era 36. Só pra você ver o tanque é engraçado o funil da vida. É por isso que muitas pessoas não querem prosperar, porque não são resistentes. Elas não querem, elas vão bater no limite delas e vão parar ali. Escuta só. Eu fiz já 7 maratonas, que é 42 km de corrida. 11 triatlos, 1 Ironman e 1 Ultraman. Na maratona, eu já corri uma maratona com 35 mil pessoas, a maratona de Orlando. Eu tenho um desafio lá que você corre todas as corridas a semana inteira. Eu fiz esse desafio também. Olha que loucura. Na maratona de 42 km tinha 35 mil pessoas. No Ironman tinha 2.200. No Ultraman tinha 14. Só que o problema do 14 é que só chegou 4. Caramba. Os 10, 2 foi pro hospital, uma ficou 4 dias na UTI, os outros foi pegando hipotermia, tudo parando no caminho. Só chegou 4 no final. O que eu quero mostrar para vocês? Que o maior segredo é que não é a minha inteligência, não é a sabedoria, não é o dinheiro que eu fui adquirindo. É a resistência que eu fui aumentando. O segredo da vida é a adaptabilidade e a resistência. Então um monte de gente pensa, nossa, o Marçal é... Eu vou contar só o segredo. O segredo é não desistir, adaptar e resistir. Boa. Resista adaptando a nova realidade ao que você está fazendo. Você imagina você sair da água depois de nadar 8 quilômetros. Você já saiu quebrado, maluco. Eu lembro que o sol estava rente à água quando eu comecei a nadar às 7 da manhã. Quando eu fui sair 3 horas e 53 depois, 8, 9, 10, quase 11 horas da manhã. Eu vi o sol assim, ó. Eu olhei e falei, mentira. Agora eu ainda tenho que pegar um pedal e sair de Orlando e ir até Miami, pedalando, né, a distância. E você tem que pôr mais 60 quilômetros depois. Aí na hora que terminou, tava de madrugada, eu falei, agora é só pôr um tênis e correr mais 84. Sabe como que eu fiz isso? Que loucura. Contei um monte de história na minha cabeça. De hora em hora mudava de história. E corria, e ria, e chorava, e ficava louco, ficava normal. E adorava a Deus, e depois lia a Bíblia. E ficava lendo na minha cabeça. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E ria. E ficava maluco. Vai fazer o quê? Eu tenho que terminar essa prova. Eu sei que eu vi o sol subir 2 vezes. E vi a lua também, nessa mesma situação. Isso é assustador. Sugestão que eu dou para vocês. Assista, leia, entenda, interprete, viva e transborde resistência. Que é o que mais vai fazer você prosperar em toda a sua vida. Ser resistente a tudo. Cara, isso é forte, porque a gente começou esse podcast falando o seguinte, né? Como é que se torna indesistível? Como é que se torna uma pessoa imparável? E depois a gente já entrou na política e a gente vê que a situação da nossa vida está diretamente ligada a coisas que a gente nega. Por exemplo, muita gente nega a espiritualidade, por isso está vivendo os problemas que está vivendo. Muita gente nega os problemas emocionais que tem. Sim. Não quer trabalhar o perdão, não quer deixar o passado no passado. Muita gente nega a eficácia da política. Não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a minha vida. Você pode até negar na sua vida, mas ela continua influenciando você do mesmo jeito. Né? A gente está debaixo das leis que foram criadas por homens, a gente está debaixo de execução feita por homens. Então, esse papo está muito interessante.